Hoje, então, nós chegamos ao final do nosso estudo no livro de Jonas, a quinta e última mensagem. Com esse livro, nós fomos desafiados aqui a não tentar fugir de Deus, por exemplo, a não tentar fugir dos planos de Deus e sermos sempre e intencionalmente obedientes a Deus. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus cada vez mais e melhor para sermos mais obedientes. Nós aprendemos como orar também, que nós devemos, mesmo na adversidade, mesmo se você se sentir no fundo do poço, nós devemos orar gratos, nós devemos orar com o coração contrito, nós devemos orar nos dedicando ao Senhor, dispostos a agir. Isso também é vida de santidade. Nós aprendemos aqui também como viver de uma maneira arrependida, que humildemente e às vezes até humilhantemente nós precisamos estar arrependidos diante de Deus sempre, toda vez que formos flagrados em algum pecado, em algum erro diante de Deus. Nós precisamos nos arrepender, essa é a postura. E Deus tem preparado para nós cristãos a igreja para que nós sejamos exortados no erro e possamos nos arrepender. E você que um dia não reconheceu a sua pequenez diante do Deus Todo-Poderoso, talvez hoje seja o momento de você reconhecer isso e se arrepender da vida que você leva para você mesmo e se dedicar única e exclusivamente a Deus em humilde e humilhante arrependimento. Mas agora então nós chegamos ao último capítulo do livro de Jonas e nós nos deparamos então com um Jonas, como eu resolvi chamar, de mal resolvido. Um Jonas obstinado, um Jonas questionador, um Jonas confuso e até incoerente com os capítulos 2 e 3 que nós vimos. É interessante chegar ao final da história e encontrar um Jonas nessa situação. Porque a dita sabedoria popular, ela afirma que o tempo cura tudo. Não é verdade? As pessoas não dizem isso. O tempo cura tudo. Mas nós não vemos um Jonas curado. O tempo passou, as circunstâncias aconteceram e nós voltamos a perceber um Jonas talvez mais obstinado ainda do que o Jonas do primeiro capítulo, revoltado. A atitude de obediência que nós vimos no capítulo 3, agora ela se mostra como uma ação que foi muito contrariada, muito a contragosto, de alguém que realmente não compreendeu os planos do Senhor, mas apenas compreendeu o poder do Senhor e por isso obedeceu. Isso, de certa forma, nos confirma que a sabedoria popular talvez não seja tão sábia assim e mostra que o tempo não é tudo numa mudança de atitude. Mas as ações que nós temos através do tempo, de arrependimento, de reconhecimento, de obediência, essas sim é que são fundamentais para uma transformação, uma mudança de atitude. Mas a insatisfação parece realmente ser uma das marcas do ser humano pecador. Nós criamos expectativas, às vezes reais, mas às vezes não. E quando essas nossas expectativas não se cumprem da maneira que nós queríamos, da forma que nós idealizamos, então nós ficamos insatisfeitos. Normalmente é assim que agimos, infelizmente. Pensando em insatisfação, eu me lembro de uma música, de uma canção popular. No ano de 1965, eu não sei quantos aqui são dessa época, eu não sou. Mas no ano de 1965, a banda de rock inglês Rolling Stones lançou um de seus maiores sucessos até os dias de hoje. Essa música chegou a ser considerada por uma revista especializada como a segunda entre as 500 maiores canções de todos os tempos. A música chamada Satisfaction, ou Satisfação. Até os dias de hoje, mesmo 50 e tantos anos depois do seu lançamento, ela ainda embala rebeldes sem causa por aí, pelo mundo afora. No refrão dessa música, a banda anuncia: eu não consigo me satisfazer, mas eu tento. O restante da canção, então, ela descreve a irritação do autor da música com o crescente comercialismo que existe no mundo, mas também com a sua insatisfação pessoal em diversas áreas da sua vida. O que falta para essa banda? O que falta para esse cantor? O que falta nessa música?
conta a lenda evangélica. Eu digo lenda evangélica porque eu já ouvi essa história de 2 pessoas, mas eu nunca li isso em lugar nenhum e nem nunca ouvi do próprio autor. Mas conta a lenda evangélica que a música chamada Satisfação, do grupo musical Vencedores por Cristo, foi composta alguns anos mais tarde, não muitos anos mais tarde, poucos anos mais tarde, como uma resposta a essa música do Rolling Stones. Para quem não se lembra, essa música ela é bem clara, bem objetiva na sua resposta, e eu não vou me aventurar a cantar elas aqui, tá bom? Fiquem tranquilos. Mas ela diz o seguinte: satisfação é ter a Cristo, não há maior prazer já visto. Eu sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida. Eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim. Veja que diferença. Alguém que não consegue nunca se satisfazer, mas alguém que encontrou em Cristo a satisfação plena, a satisfação genuína. A insatisfação humana ela está diretamente relacionada com a falta de confiança no agir de Deus, com a falta de confiança na provisão divina, na sabedoria de Deus, na soberania de Deus. Então, depois da sua queda livre, uma queda livre que o conduziu até o fundo do poço, depois do fundo do poço, Jonas orar, agradecido pelo livramento e decidir obedecer, ainda que por motivações um tanto quanto questionáveis. Depois do profeta subir até a vontade de Deus, percebemos agora que ele fez isso de uma forma consternada e não de uma forma quebrantada como deveria ser. Por isso hoje temos esse Jonas mal resolvido, esse Jonas insatisfeito, mas que aprende uma grande lição do Senhor. Abra sua Bíblia em Jonas capítulo 4 e vamos ler esse 4º e último capítulo do livro. Jonas capítulo 4. Diz assim então a palavra do Senhor. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma. E ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: Tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais? Vejamos então, a partir desse capítulo, a partir desse texto, 4 atitudes em um profundo diálogo entre o profeta insatisfeito, que obedeceu por medo, e o Deus Todo-Poderoso, que demonstra a sua misericórdia como uma de suas marcas de caráter. Primeiro, a atitude, então, que nós vemos aqui, é a oração incoerente de Jonas. A oração incoerente de Jonas. O capítulo 4 começa com uma clara ligação com o final do capítulo 3. A expressão "com isso"
ou na NVI, por exemplo, mas, ela nos leva para o versículo 10 do capítulo 3, demonstrando que o motivo do extremo desgosto do profeta era a mudança de atitude do Senhor com relação aos ninivitas. É assim que termina o capítulo 3. Então, com essa mudança de atitude, Jonas fica extremamente desgostoso. O seu desgosto era profundo, como quem crê que a atitude de Deus fora uma grande injustiça. Então o profeta ora, mas ele ora dessa vez, pela segunda vez no livro, mas dessa vez ele ora para destilar toda a sua ira diante de Deus. Jonas demonstra que sabia a vontade de Deus, mas que não confiava na sabedoria de Deus. Como bem afirmou meu saudoso professor Carlos Oswaldo, conhecer a vontade de Deus sem confiar na sabedoria de Deus é veneno para a alma. E agora Jonas então está envenenado, porque sabia o que Deus queria, mas não acreditava que o que Deus queria era o melhor. Jonas fica irado. Conhecendo o Senhor, conhecendo como ele agiria, o profeta ele quis resolver do seu jeito, quis dar o seu jeitinho. E ele percebe então que o seu jeitinho fracassou e ele foi obrigado a cumprir a vontade de Deus. E agora então, contemplando a última etapa do seu grande fracasso, ele vendo os ninivitas se convertendo a Deus, arrependidos, ele então anuncia com todas as letras qual que era o seu desejo original. Eu nunca quis te obedecer. Eu queria fugir porque é injusto o que o Senhor acabou de fazer. Eu sabia que o Senhor faria isso. E se for para me relacionar com Deus desse, eu prefiro morrer. É isso que o profeta, no auge da sua incoerência, ora a Deus. Quando você lê um texto como esse, você não fica revoltado? Eu fico revoltado. Eu fico pensando, como é possível um crente orar desse jeito? Como é possível alguém que diz temer a Deus está tão revoltado diante de Deus, com a atitude de Deus, com a misericórdia de Deus? Como é possível? Você não acha que é um absurdo que alguém possa se desgostar do Senhor, assim, de uma forma tão clara, com tanta veemência, e preferir, inclusive, a morte? Não é um absurdo isso? Mas também é sempre mais fácil perceber o absurdo nos outros do que em nós mesmos. É sempre mais fácil perceber o pecado no outro do que em mim. Jesus já havia dito isso para nós, né? Não para Jonas ainda. Mas Jesus já disse isso em Mateus 7, 3 e 5. Você está reparando no cisco do olho do seu irmão e você não está vendo que tem uma trave no seu? É muito mais fácil perceber o erro no outro do que em nós mesmos. Há muito de Jonas em cada um de nós. Sempre que os planos do Senhor são diferentes dos nossos, nós temos a tendência de agir como Jonas, de questionar, de ficar insatisfeito. Nós negamos que aquilo possa realmente ser algo de Deus. Nos recusamos a acreditar que aquela situação é definitiva. Não é possível que Deus vai terminar desse jeito. Não, Ele tem que mudar a situação. Nós declaramos a nossa vitória, nós determinamos o nosso jeito, nós impomos a nossa vontade. Como cristãos mais ortodoxos que somos, mais tradicionais, talvez a gente não use essas palavras. E essas palavras talvez até te choquem. Mas na prática, é isso que nós fazemos, muitas vezes. Nossas atitudes são claras em demonstrar o nosso descontentamento diante de Deus, nosso descontentamento com o agir de Deus, sempre que Deus age de forma diferente do que eu queria, do que eu achei que era o certo. Sempre que vemos que a maneira como Ele resolveu a situação, que o desfecho que Ele deu, não era o que eu queria. E assim nós mostramos que cremos muito mais em nossas palavras do que nas palavras de Deus. Que nós cremos muito mais na nossa sabedoria do que na sabedoria divina. Confiamos muito mais no nosso julgamento do que no julgamento do Altíssimo. Depositamos esperança na nossa maneira de agir do que na maneira de agir do Deus Todo-Poderoso. Ainda que nossas palavras não digam, muitas vezes as nossas atitudes estão gritando isso. Nós também vemos que o profeta é um grande conhecedor dos atributos divinos e da palavra de Deus que já tinha sido revelada. Mais um...
Mais um salmo, melhorou? Mais um salmo davídico é citado pelo profeta. Vocês lembram que no capítulo 2 ele ora citando vários salmos. E agora mais um salmo é citado, além de citar o próprio grande líder israelita Moisés. Ele cita então Salmo 86:6, que diz: escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. Ele cita também Êxodo 34:6 e 7. Passando o Senhor por diante dele, Moisés clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, olha a linguagem que é a mesma de Jonas, clemente e longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. Jonas conhecia muito bem a Bíblia. Jonas conhecia muito bem os atributos de Deus. Porém, de forma prática, de que valeu todo esse conhecimento? Somente para questionar e se revoltar com a ação de Deus? De novo, eu quero repetir algo que eu já afirmei quando eu preguei aqui sobre o capítulo 1. A sua fé não pode estar apenas nas palavras, mas a sua fé precisa estar nas atitudes. É necessário conhecer a Deus, é necessário saber teologia? Sim, é necessário sempre aumentar o seu conhecimento sobre Deus? Com certeza. Oséias 6:3, por exemplo, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus. Mas a finalidade da ortodoxia, um conhecimento correto sobre Deus, é a ortopraxia, uma prática correta diante de Deus. Não adianta conhecimento correto sem atitude correta. Você não pode divorciar um do outro. A palavra aqui, traduzida por benignidade no versículo 2, ela merece uma especial atenção nossa. Porque essa palavra é uma palavra no hebraico chamada hesed. Eu não sou um hebraísta, mas essa é uma palavra das mais difíceis de ser traduzida de todo o hebraico bíblico. Porque o hesed, ele não é simplesmente benignidade. Ele não é simplesmente mostrar ou demonstrar bondade diante de uma situação. Isso que é benignidade. Mas hesed, ela demonstra o amor leal de Deus. Ela denota uma fidelidade a obrigações que foram assumidas. E se tem alguma coisa que Deus não pode fazer, e há algo que Deus não pode fazer, é ir contra quem Ele é. O Deus justo nunca será injusto. Ele não pode fazer isso, porque vai contra o seu ser. O Deus que é misericordioso, então, ele não pode deixar de agir com misericórdia diante do arrependimento. Então, Jonas está reconhecendo isso quando ele diz que Deus é grande em benignidade. Ele é grande na sua fidelidade a quem ele é. Jonas sabia muito bem disso. O Deus que é justo não pode simplesmente ignorar o pecado e não puni-lo. Tudo isso por conta da sua hesed, seu amor leal, a sua fidelidade a quem ele é. A sua fidelidade ao que ele disse, a sua fidelidade ao que se comprometeu. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa. Deus é fiel a Ele mesmo. Nós gostamos de cantar que Deus é fiel a mim, não é? Tem um hino assim. Mas Deus não é fiel a mim, Deus não é fiel a você. Deus é fiel a Ele mesmo, a quem Ele é. E Ele é um Deus justo, Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus de amor. Então a oração de Jonas, no versículo 3, termina no auge da sua insatisfação incoerente, com o profeta clamando pela sua própria morte, como quem desconhecesse algo que ele acabou de dizer, a hesed do Senhor. Ele que já tinha demonstrado que preferia morrer do que obedecer no capítulo 1, mas reconheceu que não era capaz de fazer isso, porque Deus foi buscá-lo no fundo do oceano, com o grande peixe. Agora, então, Jonas sabe que apenas resta para ele clamar: Deus, me mata, porque eu não quero isso. Você já orou para morrer? Hoje cantamos uma música aqui que falava um pouco disso, né? Você já orou para morrer? Você já orou pela morte de alguém? Tem pelo menos 2 situações distintas em que você pode orar pela morte de alguém, né?
você desejando um bem para a pessoa ou você querendo amaldiçoar ela, você pode orar pela morte de alguém. Agora, diante de um sofrimento coerente, diante de uma injustiça real, orar pela morte de alguém, ou até pela sua, ela é possível. Ela é uma oração correta. Eu já orei pela morte de alguém. No sentido de dizer, Deus, livra o teu servo desse seu sofrimento. Está aqui padecendo. Já declarou a fé no Senhor, te ama. A melhor coisa que pode acontecer para ele agora é o Senhor levar e ele ficar na eternidade já aí com o Senhor. Agora, diante de um sofrimento coerente, diante de uma injustiça real. Mas não foi assim que Jonas orou. Eu lembro de, quando eu era criança, minha família chegou em Campinas, eu tinha 8 anos de idade, e chegamos lá na Igreja Batista Central em Campinas, e tinham 2 irmãos da igreja que já há alguns anos a igreja orava por eles, muito enfermos de cama, já há pelo menos mais de 2 anos. E a igreja todos os domingos orava por esses 2 irmãos. Até que em um domingo chamaram um diácono lá para orar, e a oração dele eu nunca esqueci, as palavras dele foram assim, Deus, ou cura-os ou leva-os de uma vez. Essa foi a oração dele. Mas não deu 3 semanas e os 2 morreram. Esse irmão orou pela morte dos irmãos lá que estavam doentes. Deus atendeu a oração. Para eles, eu creio, foi melhor. Eram pessoas, eu não os conhecia, eu era criança, mas o testemunho diz que eram homens de fé, homens piedosos, fiéis a Deus. E essa oração foi coerente. Pessoas que já estavam há mais de ano na cama, uma grande dificuldade para a família. Mas não é o caso de Jonas aqui. Jonas clama por sua morte, não por estar presenciando um grande sofrimento, uma grande injustiça, mas exatamente pelo contrário, ele quer morrer porque ele viu a grande justiça de Deus agindo. Porque ele viu o fim do sofrimento dos ninivitas, o arrependimento deles e agora a esperança da eternidade para aquelas pessoas. Ele acabou de ser testemunha do grande poder salvador de Deus, e daí ele ora querendo morrer. Essa oração de Jonas poderia ser coerente no capítulo 2, quando ele estava dentro do peixe. Deus, o que eu estou fazendo aqui? Olha onde eu vim parar, fugindo da sua vontade. Eu prefiro morrer. Mas agora é totalmente incoerente, totalmente fora de propósito. Depois de tantas experiências intensas que ele teve com Deus, só um Jonas mal resolvido é capaz de orar assim. Só um Jonas mal resolvido não percebe a incoerência que há entre a sua oração agora e a oração que ele tinha feito no capítulo 2. Parece um esquizofrênico. Você é um esquizofrênico quando ora? Preste muita atenção como você tem orado. Você é coerente quando você ora? Suas orações, elas refletem um coração quebrantado diante de Deus, um coração contrito em submissão à vontade de Deus, que é perfeita, boa, agradável. Ou as suas orações refletem um coração mimado, de um dito crente que deseja, na verdade, ter o controle nas mãos de algo que pertence somente a Deus. Um controle que cabe somente a Deus. E depois de ter a resposta da sua oração? E a resposta da sua oração não vem do jeito que você queria, no plano que você já tinha traçado. Porque muitas vezes a gente ora assim, né? Deus, eu tenho esse problema. Mas a solução, Deus, eu vou te falar, anota aí, pega o seu papel, caneta e anota aí. Porque a resposta é essa, o Senhor faz isso, transforma o coração daquele, manda aquele embora, mata o outro e assim está resolvido, tudo bem? Mas Deus, na sua infinita sabedoria, Ele ri dos nossos planos, fala, fica tranquilo, meu filho, eu vou fazer do jeito certo. E Ele responde à sua oração, mas não do jeito que você queria. E quando vem essa resposta, que não é do jeito que você queria? A sua oração continua de submissão, a sua oração continua de contrição, como fruto de um coração dedicado ao Senhor. Não seja, meu irmão, mal resolvido. Não ore de forma incoerente, mas apresente ao Senhor um coração grato, contrito, que se satisfaz com o agir de Deus, seja ele qual for. Que a gente possa aprender com essa oração incoerente de Jonas. Não como um exemplo, mas como um anti-exemplo. E agimos da maneira contrária. A segunda atitude que vemos aqui é a ação incoerente de Jonas.
A resposta de Deus para essa oração de Jonas, ela é excelente. Com apenas 3 palavras, Deus demonstra que ele realmente é o Deus que Jonas descreveu no versículo 2. Ele é extremamente paciente. Ele é realmente tardio em irar-se. O que Jonas desejava ver em Deus, na verdade, é visto nele mesmo. Ira, essa é a ação incoerente de Jonas. Ira. Como você reagiria se você estivesse no lugar de Deus e recebesse essa oração de Jonas? Você demonstra a sua grande misericórdia para o seu servo, e seu servo vem e tem uma oração incoerente delas. Você responderia de uma maneira tão paciente como Deus respondeu? Talvez você que é pai ou mãe já se viu numa situação semelhante a essa. Logicamente, guardadas as devidas proporções, uma comparação que a gente pode fazer entre um pai e uma mãe e o Deus Todo-Poderoso, mas talvez você já se viu numa situação semelhante a essa. Você pede que seu filho faça alguma coisa. Ele faz tudo errado. Aí você vai e ajuda para que ele faça o que era para ter feito. Aí termina, você não contente que ele fez aquilo, não com a motivação certa, não na primeira vez, mas com a sua ajuda, você fala assim, quer saber, eu vou premiar essa criança, vou premiar meu filho dessa vez. Mesmo ele tendo sido teimoso, desobediente, mas no fim, com a minha ajuda, a gente já alcançou o objetivo desejado, então vou dar um presente para ele. E daí seu filho pega aquele presente no auge da sua raiva, porque foi obrigado a te obedecer, e ele joga aquilo no chão. Ele reclama, ele fala, eu não quero isso. Você já viveu situações semelhantes? Eu não quero dar exemplos reais do meu filho, porque eu prometi para a Fabiola que eu vou começar a poupá-lo. R$10, né? Mas eu já vivi situações assim. Eu creio que você, pai e mãe, já viveu coisas assim. Talvez mais na infância, mas talvez até os dias de hoje, com seus filhos, talvez mesmo adultos, você viveu situações assim. Como que é a sua reação? A minha reação, normalmente, eu não acredito que esse cara está falando isso. Eu não acredito que ele está com essa atitude. Eu fiz tudo por ele. Eu falei o que era certo, ele não fez, eu ajudei que ele fizesse o certo, ainda assim eu o premiei, e agora ele está aqui insatisfeito, reclamando. Não, vem aqui, varinha na mão, vamos dar um jeito nisso. Mas essa não é a reação de Deus. Depois de pronunciar a sua oração incoerente, e mesmo assim ainda ouvir um questionamento pacífico do Senhor, Jonas ainda permanece no seu ceticismo. E o que ele faz? Ele procura um lugar apropriado para assistir de camarote o que Deus faria. Ele ainda assim está obstinado. Ele fala, eu vou ficar aqui do lado de fora, eu vou ficar observando essa cidade. E não é possível, eu ainda creio que Deus não vai fazer isso. Ele não vai se arrepender, ele vai destruir. O profeta ainda demonstra uma esperança de uma mudança de atitude de Deus, de uma destruição. De que o que Deus disse no versículo 10 do capítulo 3 não se cumpriria à risca, mas, pelo contrário, Deus riscaria Nínive do mapa. Eu fico pensando no Jonas, criança, crescendo ouvindo histórias do seu povo. E uma das histórias que ele deve ter ouvido várias vezes durante a sua infância foi de Sodoma e Gomorra. E como aquela cidade foi destruída pelo poder de Deus. Como Ló contemplou aquilo, inclusive sua esposa que quis contemplar mais de perto, foi destruída também. E agora ele tem a esperança que Deus haja da mesma maneira. Então por isso ele senta num lugar apropriado em que ele podia ver a cidade, faz ali o seu camarote e fica esperando o agir de Deus. Quantas vezes você não sonhou, eu e você não sonhamos com uma ação de Deus semelhante à que ele demonstrou com os egípcios? O que Deus fez com os egípcios para tirar o seu povo? Tantas pragas, tanta destruição, morte de todos os primogênitos. Nós gostamos muitas vezes desse Deus contra os nossos inimigos. O que Deus fez ou ordenou que se fizesse contra os cananitas? Destrói esse povo todo aí. Muitas vezes nós esperamos e desejamos ardentemente essa ação de Deus contra os nossos inimigos.
Quantas vezes você não quis que a ação de Deus viesse como fogo destruidor? Toma cuidado, meu irmão, toda vez que você pedir para Deus mandar fogo, tá bom? Porque fogo na Bíblia, ele é sempre destruidor. Deus nunca mandou um fogo que fosse bom. Deus sempre mandou fogo para destruir mesmo. Então, se você for orar para Deus mandar fogo na igreja, no culto, você me avisa antes, porque se Deus atender a sua oração, eu não venho. Porque fogo de Deus não é algo positivo, é algo punitivo, é uma destruição. Mas quantas vezes você já não orou para que Deus mandasse fogo na cabeça do seu inimigo? Ainda que você tenha vivenciado um arrependimento, ainda que você esteja percebendo que a ação de Deus não será dessa forma, você ainda fica, eu e você, ainda ficamos esperando como Deus poderia destruir. Deus tinha que acabar com tudo. Como, infelizmente, meus irmãos, há dentro das igrejas profetas do caos. Vocês sabem o que são profetas do caos? Aqueles que só querem a destruição. Eu fico impressionado que exista isso dentro da igreja, mas ao mesmo tempo eu fico decepcionado. Sempre há pessoas esperando pelo erro, torcendo pelo fracasso, lutando intensamente pela destruição. Simplesmente para no final poder dizer, tá vendo? Eu avisei, falei que ia ser assim. Mas quando vê que Deus age de uma maneira diferente, e Deus muda todos os planos, e há arrependimento, há uma grande insatisfação, há uma grande decepção, há uma ação muito incoerente. Pessoas assim, esses ditos profetas do caos, não conseguem perceber que Deus tem um amor leal, que Deus é misericordioso, que Ele se alegra com a redenção, que Deus não é um sádico pronto a punir e do céu fica esperando um tropeço de alguém simplesmente para jogar um raio na cabeça. Não seja você um desses mal resolvidos. Haja em obediência e depois se alegre em poder contemplar esse agir do Senhor. E não fique preparado para ver de fora se Deus ainda assim vai trazer a destruição. A terceira atitude, então, que vemos é a ação didática de Deus, em resposta à ação e à oração incoerentes do profeta. Deus, ele age de forma didática. Como pastor, ou você que é professor, nós temos muitos professores aqui, seja de EBD, seja professor na sua carreira mesmo, a sua vocação. Uma das coisas que o professor mais deseja é, de verdade, conseguir incutir o conhecimento na cabeça dos seus alunos. Não há uma realização maior para um professor do que o aprendizado, do que realmente a pessoa sair daquela sua aula, daquela sua palestra, de uma mensagem aqui no domingo, com aquilo certo, e uma atitude, uma decisão de uma atitude. Nos dias de hoje, para você ser um mestre, parece que há mais desafios ainda. Cada vez nós temos menos tempo de concentração. A TV trouxe essa capacidade para a gente. Você assiste um filme, a cada 20 minutos tem um intervalo. E aí você já se condicionou que a cada 20 minutos você viaja. Então, nesse tempo que eu estou pregando aqui, você já viajou várias vezes. Você já foi na sua casa, voltou. Você já foi no seu trabalho amanhã. Você já acertou toda a sua agenda da semana. Mas eu espero que você tenha voltado de vez em quando. Essa é o normal, é a nossa característica hoje. Então, a nossa capacidade de atenção é cada vez mais reduzida. Se a gente pensa nas gerações mais novas, então eu não consigo conversar 2 minutos com meus filhos sem que eles olhem para o outro lado. 2 minutos. Cada vez menos foco. Então, nesse sentido, todo educador ele precisa aprender de Deus. Porque Deus tem uma capacidade incrível de ser didático, de ser visual, de prender a atenção, de demonstrar claramente o seu ensino. Milhares de anos antes da pós-modernidade, dessas características que eu descrevi aqui, nosso Deus ele sempre se mostrou muito visual para transmitir os seus ensinos. Por exemplo, toda a lei ela serviu apenas como um aio, um guia para nos conduzir até Cristo. É o que está lá em Gálatas 3:24. Deus criou todo um sistema legislativo simplesmente para que as pessoas pudessem entender. Existe um Cristo. Esse Cristo vai encarnar, vai morrer e Ele vai te dar a redenção, não essa lei.
O tabernáculo, por exemplo, ele serviu para simbolizar a presença de Deus no meio do seu povo. E o tabernáculo, então, culmina com a encarnação do próprio Cristo. É o que João disse em João 1,14. O Verbo se fez carne e tabernaculou, e está presente, encarnou e viveu entre nós. Inúmeras vezes Deus orientou a construção de memoriais, por exemplo, para que as pessoas pudessem ver aquilo e aprender alguma coisa. Jesus utilizou de diversos recursos visuais para ensinar suas lições. Quando ele esteve à beira de um poço, o que ele falou? Sobre água. Quando ele estava com pescadores, sobre o que ele falava? Sobre pesca, sobre peixe. Diversas parábolas, tudo coisa para criar algo visual, para que as pessoas pudessem entender. Aqui, então, em Jonas, vemos Deus ensinando misericórdia. A aula, então, para Jonas era Misericórdia 101. De uma forma totalmente didática, Deus faz isso. Parece que o abrigo que Jonas construiu não foi dos melhores e não resolveu todo o problema, ainda havia sol. Então, Deus usa do seu poder sobrenatural, faz nascer uma planta que termina de cobrir ali e permite, então, que Jonas presencie mais um milagre nessa curta história aqui. Uma planta que nasce, de repente, no deserto e cresce tão rápido a ponto de cobri-lo. Essa planta, então, tinha uma dupla função. A primeira e mais imediata era livrar Jonas do sol, dar sombra para ele, livrar até a própria vida, né? Porque depois que ela morre, o texto diz que ele estava quase morrendo por causa do sol. Mas também essa planta tinha a intenção de livrar Jonas da sua ira crescente e incoerente, através de uma aula, uma ótima aula, uma excelente aula sobre misericórdia. Então, logo no dia seguinte, Deus outra vez mostra que tem total domínio sobre a criação e ordena que um animal destrua a planta, porque ela só nasceu como um recurso didático. Assim, Jonas, mais uma vez, se percebe então no auge da sua ira, clamando pela morte e alegando que nada dá certo para ele. Num mimimi assombroso, escancarado. Os versículos 6 e 7, eles fazem um contraste fantástico. Eles nos lembram que o mesmo Deus que livra é o Deus que destrói. Ninguém melhor do que Deus, o Deus vivo e verdadeiro, para decidir quando é momento de livrar, quando é o momento de destruir. Quando alguém me questiona sobre a eleição, por exemplo, não é justo Deus escolher alguns enquanto outros morrem. Minha resposta sempre é, se você soubesse tudo que Deus sabe, você escolheria do mesmo jeito que Ele escolhe. Você só fala que é injusto porque você não sabe tudo que Deus sabe. O mesmo Deus que livra é o Deus que destrói. E só Ele tem capacidade de decidir se o certo é livramento ou destruição. Se você soubesse tudo que Deus sabe, você faria as mesmas escolhas que Ele faz. E esse então é o ensinamento de Deus para Jonas, didaticamente representado por uma plantinha. Deus está olhando para Jonas e dizendo, Jonas, eu sou Deus, olha para mim, eu sou Deus, você é criatura. Quem criou o universo manda nele, quem foi criado só obedece. A sua função é obedecer, você não é o Criador, você não é o Deus. Não tente assumir para você responsabilidade que não é sua. Um fato muito curioso no livro de Jonas é que todo mundo obedece a Deus, menos o servo de Deus. Se a gente lembrar desde o começo, a gente vê que o mar obedece a Deus. Os marinheiros obedecem a Deus, um peixe obedece a Deus, os ninivitas obedecem a Deus, até os animais ninivitas obedecem a Deus. Uma planta obedece a Deus e até um verme é capaz de obedecer a Deus. Mas Jonas é pior do que um verme. Muitas vezes o crente, ele se coloca numa posição pior do que um verme, porque não consegue obedecer a Deus. No livro inteiro, todo mundo obedece a Deus. Só o servo de Deus, só o profeta do Senhor não consegue se obedecer. Parece então que Jonas se lembra de seu antepassado, também profeta Elias. Quando Elias estava no deserto, se sentindo abandonado por Deus, ele se senta sobre uma vegetação e diz, basta, agora, ó Senhor, a minha alma
pois não sou melhor do que meus pais. Toma agora, ó Senhor, a minha alma. Eu quero morrer. E Jonas, então, como ele é bíblico, ele ora biblicamente. Incoerente, mas biblicamente. Eu quero morrer. Basta. Se antes a motivação para Jonas pedir a própria morte era a preservação operada por Deus, agora a sua motivação para pedir a morte é a destruição. E daí ele se mostra ainda mais incoerente, porque quer Deus salve, quer que Deus destrua, ele está insatisfeito, porque Jonas está mal resolvido. Quando a gente não consegue descansar no agir de Deus, quando a gente não consegue confiar na sabedoria divina, nós nos mostramos assim também, mal resolvidos, sempre insatisfeitos. Se Deus livra, eu estou insatisfeito. Se Deus pune, eu estou insatisfeito. Independente da direção em que a vontade de Deus aponte, a insatisfação se faz presente. Então vemos, para concluir, a última atitude, a resposta didática de Deus. Depois de ter preparado todo o ambiente de sua aula, Deus novamente se dirige ao profeta, porém agora com um elemento a mais. Deus faz perguntas precisas para Jonas. Perguntas que têm a capacidade de ressoar na mente de Jonas muitos anos depois. Perguntas que ainda deviam estar muito vívidas na mente de um Jonas agora arrependido de fato, a ponto de decidir registrar toda a sua experiência. Não sabemos quanto tempo se passou entre os acontecimentos registrados aqui no livro de Jonas e o momento em que ele escreveu realmente esse livro. Mas entendemos que foi tempo suficiente para que Jonas pudesse se humilhar diante de Deus, a ponto de detalhar sua teimosia, para que ela servisse de exemplo para várias gerações depois, inclusive para mim e para você hoje. O Jonas que escreve o livro não é mais o Jonas mal resolvido que viveu as situações aqui do livro. Na resposta do soberano, em primeiro lugar, nós temos a repetição da mesma pergunta do versículo 4. Só que agora também incluindo a planta, o seu elemento didático. Dessa vez, Jonas não se mantém calado diante da pergunta de Deus. É razoável a sua ira? Jonas responde como uma criança mimada, aquela que se sente dona da razão durante o seu constrangedor escândalo no corredor do shopping. E é isso mesmo que eu quero. Aqui eu não saio. E grita. Mas quem fala o que quer, ouve o que não quer, não é verdade? Deus termina com outra pergunta, uma que deixa Jonas sem qualquer outra resposta, a não ser reconhecer o seu erro e se arrepender. Um arrependimento que só pode ser percebido pela atitude humilde do profeta em escrever, em registrar as suas ações, a sua oração incoerente. A pergunta final do Senhor, e é muito interessante esse livro terminar com uma pergunta. Mas a pergunta final do Senhor leva o profeta a refletir o absurdo que ele estava vivendo. Como alguém pode ter compaixão de uma planta que viveu apenas um dia e desejar a destruição de milhares de pessoas? Jonas precisa reconhecer que o incoerente era ele e não Deus. Para reforçar ainda mais, o Senhor destaca as criaturas irracionais que haviam naquela cidade e também foram preservadas. O Senhor destaca as crianças, esses que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, que eram mais de 120 mil, que foram preservados. Nós vivemos dias em que animais têm mais valor do que pessoas. Eu não digo isso como uma defesa para você maltratar um animal, para você abandonar o seu bichinho de estimação, até porque o próprio texto diz o contrário, que Deus quis preservar inclusive os animais. Mas um animal nunca pode estar acima de um ser humano na escala de valores. Há pessoas que preferem cuidar de plantas do que falar com gente. Quase todos os dias eu vejo lá no Boca no Trombone algum post em prol de algum animal. Não estou falando que é errado, mas eu nunca vi, pode ter acontecido, mas eu nunca vi no Boca no Trombone um post em prol de uma pessoa que esteja com alguma necessidade aqui no nosso município. Será que não há gente com dificuldade aqui em Extrema? Será que a cidade é tão boa assim que está cuidando de todo mundo? Mas eu vejo gente fazendo vaquinha, gente disposto para cuidar de animais.
Não sejamos como o mal resolvido Jonas, que dá mais valor a uma planta do que a milhares de pessoas. Estejamos atentos à didática divina, para que possamos aprender verdadeiras lições com o Mestre. A amar as pessoas. Amar as pessoas. E não há maneira melhor e mais clara de amar uma pessoa do que anunciando o amor de Cristo para elas. Do que dando a esperança de salvação eterna. Do que sendo obediente à vontade de Deus. Proclama. Eu não sei quem eu vou salvar. Mas isso também não cabe a mim. Eu sou criatura. Criatura obedece. Eu deixo a Deus a decisão. O livro de Jonas, então, chega ao fim de uma forma bem perturbadora, com uma pergunta retinindo insistentemente. Não é justo Deus ter compaixão de quem Ele soberanamente entende que é merecedor de compaixão? Para Jonas, o problema de Deus perdoar Nínive não se encontra simplesmente na impiedade das pessoas que viviam naquela cidade, como a gente já viu. Embora eu creio que esse é um fator que esteja relacionado. Mas Jonas está muito mais preocupado que aquela mesma cidade seria responsável no futuro pela destruição do seu país. É mais fácil entender a reação de Jonas quando lembramos, 2 Reis 14:25, que o próprio Jonas profetizou a expansão das fronteiras de Israel nos seus dias. E assim, então, se ele prega aos ninivitas, ele percebe que ele involuntariamente está se tornando um cúmplice da futura destruição do seu país. E se o seu país fosse destruído, ele tinha medo de ser um falso profeta. Eu anunciei a vitória e agora nós fomos destruídos. Mas o que é fácil de compreender não é assim tão fácil de justificar. Porque a preocupação do profeta, então, se mostra totalmente egoísta. Eu tenho medo de ser considerado um falso profeta. Então é melhor que todos aqueles morram. A grande questão de Jonas é a sua reputação e não a soberania de Deus. Não seja, meu irmão e minha irmã, um questionador da compaixão divina, porque você está simplesmente preocupado com você mesmo. Muitas vezes podem ser essas questões que estejam na sua mente. Como a salvação de outros pode me tirar da minha zona de conforto? Como a salvação de outros vai me dar um trabalho, vai custar recursos, vai custar tempo? Eu não sei o que Deus tem preparado e planejado para essa igreja. Mas se Deus tiver planejado 26 novos membros a cada ano, a gente vai precisar gastar dinheiro aqui, a gente vai precisar se mexer. Eu não sei se você ora por isso. Eu oro. Eu não sei como Deus vai resolver. Eu não sei o tamanho que Deus quer que essa igreja tenha, mas também não cabe a mim saber. Cabe a mim anunciar a vontade de Deus e a você também. Mas pode ser que os planos de Deus incluam que você saia da sua zona de conforto. Que você, membro da igreja, vai ficar em pé no culto para o visitante sentar. Que você vai ter que se esforçar um pouco mais, eu e você, vamos ter que nos esforçar um pouco mais nas nossas finanças para a gente fazer uma campanha de reforma, de construção, alguma coisa, eu não sei. Pode ser que Deus esteja caminhando e dirigindo a nossa igreja nessa direção. E se for? Você vai orar? Eu prefiro, Deus, que eu vá embora daqui. Eu não quero. Ou você vai estar submisso à vontade do Senhor. Algumas vezes eu até já ouvi pessoas que questionam a necessidade da santidade. Ah, Deus salva quem Ele quer mesmo. Por que eu vou viver de uma maneira diferente? Essa é uma pergunta do nível das perguntas de Jonas. Isso não é um elogio. Mas que também só mostra um coração egoísta. Por que eu tenho que ficar vivendo aqui de uma maneira santa, se Deus está salvando gente no leito de morte, gente que viveu imoralmente a vida inteira, gente que deu um péssimo testemunho na cidade, gente que foi cruel, gente que foi vil, questionando a vontade de Deus. Manda quem criou um universo, obedece quem está dentro dele. Se você não gosta do jeito de Deus agir, eu tenho uma solução muito simples para você. Crie o seu universo. Lá você será o Deus. Não é possível você fazer isso. Só há um Deus criador.
Só há uma resposta para qualquer criatura desse Deus: obediência. O livro de Jonas, então, chega ao fim nos ensinando dependência e soberania. Deus faz o que quer, com quem quer, pelos motivos que Ele conhece. Ao servo de Deus cabe apenas depender, confiar, descansar. Assim como eu fiz nas últimas 2 semanas, eu quero de novo propor uma oração cantada para nós aqui no final desse sermão. Uma canção que eu creio vai de encontro ao que ouvimos hoje, mas o que ouvimos durante todo o livro de Jonas também. Dependência de Deus, reconhecimento da soberania de Deus. Essa canção fala um pouco sobre isso. A resposta para cristãos mal resolvidos é: não tente carregar algo que não cabe a você. Deposite aos pés da cruz. Deus sabe todas as coisas, Deus é o soberano. A resposta para pessoas mal resolvidas é: confie nesse Deus. Esse Deus já proveu para você. Esse Deus proveu para você em Cristo Jesus. Eu não sei se vai haver uma mudança na sua vida financeira. Eu não sei se Deus vai permitir ainda que você ande com problemas na sua família. Eu não sei se você vai continuar doente. Mas o que eu sei é que aos pés da cruz há esperança de eternidade. Aos pés da cruz há esperança de que a sua família eternamente será a família de Deus. Aos pés da cruz há esperança de que eternamente vai haver provisão para você. Aos pés da cruz há esperança de que eternamente todo mal, toda doença, todo erro, todo engano vão acabar. Pode ser que Deus tire a doença da sua família. Pode ser que Deus restaure relacionamentos. Deus é um grande resolvedor de pessoas. Eu já vi Deus fazendo isso muitas vezes e creio que verei muitas outras ainda. Mas eu não estou aqui hoje prometendo que se você assumir um compromisso com Deus, toda a sua vida imediatamente,
ou a sua vida aqui na terra vai mudar. Eu não sei. Não cabe a mim dizer isso. Essa não é parte da mensagem que Deus mandou eu dizer. Mas o que eu sei é que em Cristo há esperança de vida eterna, de vida plena, de salvação, de olhar para os seus problemas de uma maneira diferente, podendo ser grato na sua oração, mesmo do fundo do poço, podendo se dedicar a Deus na sua oração, mesmo na maior adversidade, com o coração quebrantado diante do Senhor. Que a nossa vida reflita essa dependência de alguém que é bem resolvido, que não ora e nem age de forma incoerente, mas que aprende de Deus sempre e por isso é capaz de descansar, sabendo quem é o Deus nessa história. Deposita todo o fardo aos pés de Jesus, reconhecendo quem é o Senhor e quem é o servo. Nunca buscando para si julgamentos, responsabilidades, decisões que só cabem a Deus. Saia daqui nessa noite, meu irmão e minha irmã, ou meu amigo, se você ainda não pode ser chamado de meu irmão, porque um dia ainda não creu em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas não saia daqui nessa noite mal resolvido, brigando com Deus, querendo ter o controle da sua vida, mas saia daqui dependente, descansando na provisão do Eterno.